Olá a todos, estamos muito felizes em anunciar o lançamento deste site, a Auloteca, um site com acervo gratuito de aulas participativas, de aulas interessantes, e eu tenho aqui comigo os professores José Vicente Mendonça e Carlos Arissundfeld, que são dois dos coordenadores desta Auloteca, junto comigo e com a Juliana Palma, nossa querida Juliana Palma, que hoje não está aqui com a gente, mas estará em vídeos futuros. A gente resolveu fazer esse primeiro bate-papo para conversar sobre o ensino participativo, dar algumas dicas sobre o assunto e tentar, de novo, promover esse método de ensino no nosso direito. Eu acho que a primeira pergunta interessante, que vale a pena ouvir aqui ó, as opiniões do Zé e do Carlos Ari, é por que adotar o ensino participativo? Por que fazer recurso ao aprendizado ativo? Por que isso seria melhor? Quais são as vantagens que eles veem nesse tipo de ensino? Vamos começar com o professor Carlos Ari. O que você acha, professor? O que é que você acha aí sobre o assunto? O que é que a gente pode falar sobre isso? Aula não é conferência, gente. São duas coisas completamente diferentes. Aula é naturalmente uma interação. Então, por que adotar a interação? Porque a interação é da essência da aula. Tá errado é uma coisa unilateral, totalmente unilateral. Agora, isso não quer dizer que o professor não tem uns momentos em que ele fala sozinho, mas também tem os momentos que os alunos falam sozinho. Isso é normal. Então, ninguém precisa ficar em pânico, o professor não vai falar nada numa aula interativa. Todos vão falar, essa é a diferença. E, no fundo, atualmente, a grande diferença da aula interativa é que ela chama mais atenção e impede a dispersão nos celulares. Então, chamar a atenção é o grande desafio contemporâneo. A aula participativa não garante tudo, mas ajuda muito. Zé, o que é que você acha? Eu acho que, de fato, uma aula participativa ela solicita um tipo de habilidade que uma conferência, que uma aula não participativa não solicita, né? A ideia de você ter um aluno ou uma aluna que conversa, que dialoga, e esse tipo de habilidade vai ser útil futuramente na carreira como advogado, como juiz, como promotor, negociando contratos, enfim. Então, é um tipo, fazendo uma sustentação oral que seja, enfim. Então, acho que desenvolve habilidades que certamente são essenciais para o futuro profissional do direito. Bacana, Zé, bacana, Carlos Ari. De minha parte, eu acho que o ponto essencial do ensino participativo é o melhor aproveitamento dos recursos humanos e dos recursos, de todos os recursos intelectuais disponíveis para as pessoas aprenderem, né? Então, o que me parece é que as aulas que são mais tradicionais no direito brasileiro, que são as aulas expositivas, elas tendem a ser muito parecidas com o que você encontraria em um manual, não é? Então, o benefício que você obtém como aluno de uma aula expositiva é parecido, talvez não seja igual, talvez seja um pouco pior, mas é muito parecido com o benefício que você obtém lendo um bom manual. E, às vezes, talvez você possa até fazer uma leitura mais aprofundada de um bom manual. No entanto, numa aula participativa, você acaba fazendo coisas que você não consegue fazer sozinho. Uma discussão, um debate, ouvir a opinião de um colega é algo que sozinho em casa você não consegue fazer. Então, acho que o ideal é alocar para o momento da sala de aula aquelas atividades que os alunos, os professores não conseguiriam fazer sozinhos. Aproveitar aquele momento que está todo mundo junto. E assim, eu acho que os alunos aproveitarão muito melhor das inteligências de todo mundo, deles, dos alunos, dos colegas, né? Porque imagine que vocês todos leram o mesmo texto antes daquela aula e vão para a aula debater aquele texto, ouvir as opiniões de seus colegas. Todo mundo que já assistiu um filme com alguém e depois do filme conversou sobre o filme e pôde observar que aquele colega que assistiu o filme com você observou, identificou coisas muito variadas, riquezas naquele filme que você não observou, sabe qual seria o benefício de fazer isso também numa aula. Ler todos o mesmo texto, ouvir diferentes opiniões e, de novo, aproveitar a inteligência, várias inteligências diferentes, não só a do professor, mas de todos os colegas. Ouvir, ver como as pessoas raciocinam, ver como as pessoas, o que as pessoas extraem de diferentes leituras e aprender com isso, para que as suas próximas leituras sejam mais benéficas, mais interessantes também. Então, acho que é isso que é o essencial do ensino participativo. Um segundo tema muito interessante para a gente discutir aqui
é como preparar aulas participativas, né? Eu acho que o desafio para o professor é saber como fazer uma aula participativa, o que é que ele deve colocar como leitura, o que é que ele deve pensar como debate. Isso realmente não é fácil. Preparar uma aula participativa é mais difícil do que preparar uma aula expositiva. A aula dispositiva, você simplesmente lê o manual, fala ali alguma coisa parecida com aquilo, alguma coisa que você já sabe de vários manuais, de vários casos práticos que você já vivenciou, e você simplesmente fala sobre aquele assunto. Mas para a aula participativa, você precisa de fato refletir sobre o assunto e pensar o que é que vai gerar debate em sala de aula. A aulateca tentou fazer um primeiro passo nesse sentido, ajudar nesse sentido, dando vários roteiros de aulas participativas já ali escolhidos os textos que seriam lidos, as perguntas que seriam feitas. Mas há vários outros temas, outras discussões relativas à preparação de aulas participativas. Uma primeira pergunta é a seguinte: Zé, você acha que toda aula pode ser participativa? Dá para fazer aula participativa sobre todos os assuntos? Porque acho que isso é uma dúvida das pessoas. Ah, é muito bom fazer aula participativa sobre concessões, mas vai fazer uma aula participativa sobre servidor público? É impossível. Será mesmo que é impossível? Zé, o que é que você acha? Dá para fazer aula participativa de todos os temas? E como fazê-lo? Eduardo, a pergunta é interessante e eu respondo ela de duas formas. Eu acho que nem, assim, todos os temas, eu acho que podem assumir uma forma, um formato de aula participativa, inclusive servidor público. Acho, inclusive, que esses temas que não são tão sexy, digamos assim, talvez sejam os que mais justifiquem um debate para distrair interesse e atenção. Por outro lado, eu diria que a aula participativa, embora ela talvez seja um ideal para aproveitar esses recursos dos alunos, dos professores, eu acho que ela tem certas demandas que tornam ela uma solução não tão genérica, ela é um ideal. Por exemplo, ela aumenta os custos em alguma medida para o professor, custo de tempo, custo de preparação. Então, o professor ele não simplesmente vai cuspir ali aquele resumo do manual, mas ele vai ter que ler também o material, ele vai ter que fazer perguntas. Então, há uma interação emocional ali, ao passo que uma aula Coimbra, nada contra a nossa querida Universidade de Coimbra, mas enfim, esse é o termo, né, que se cunhou aí enfim, na didática. Essa aula conferência, ela tende a ser mais fácil para um professor experiente, não para o professor que está começando a dar aquela aula, aquela conferência. Então, e também há um custo aumentado para o aluno em termos de preparação, porque idealmente ele terá lido os textos, enfim, vai estar, e estará disposto emocionalmente a participar disso. Então, eu diria que turmas muito grandes não são turmas muito propícias. Dá para fazer, mas eu diria que não são turmas muito propícias para aulas participativas. Assim, universidades com um perfil muito profissional, talvez você possa, digamos assim, momentos participativos numa aula que talvez siga um padrão um pouco mais tradicional. Turmas muito grandes. Agora, em turmas menores, eletivas, universidades específicas com esse perfil, eu acho que dá para colocar a grande maioria das aulas como participativas, inclusive de temas que seriam menos, digamos, fáceis, assim, que não estão se vendendo tão facilmente. Eu acho que isso talvez sejam os temas mais interessantes para você trabalhar. Porque concessão, as pessoas já têm um interesse profissional nisso, então talvez o rapaz já trabalhe com isso no escritório, no estágio, o rapaz ou a menina. Agora, de repente, servidor público, ele não tem interesse em fazer concurso, nunca vai ser. Então, ele talvez ali ele possa pensar numa reforma da estrutura da administração, coisas que talvez ele nunca fosse pensar, porque, digamos assim, a inércia profissional jamais o levaria a esse tipo de assunto, enfim. Então, eu diria que todas as aulas podem ser, mas nem todas as plateias são, digamos assim, muito vocacionadas para aulas inteiramente participativas, o que não significa que a aula possa ou deva ser chata. Você pode colocar elementos participativos, mas eu acho que uma aula inteiramente participativa para uma turma de 80, 90 alunos num turno da noite, eu acho que não funciona. Digo isso por experiência própria.
Bacana o que você falou, porque é importante o professor saber que as aulas participativas podem ser encaradas por ele como mais um recurso que ele tem à disposição dele. Ele não precisa fazer todas as aulas participativas, ele pode fazer algumas aulas expositivas, algumas aulas de outro tipo, e na sequência, ou conjuntamente, ou no final do curso, aulas participativas, como ele achar melhor, né? Não precisa ser também um dogma de que todas as aulas precisam ser de um tipo ou de outro. Mas é importante que o Zé também levanta algumas outras questões para as quais a gente pode voltar aqui, sobre, por exemplo, como fazer aulas participativas em turmas muito grandes, né? Que é um desafio realmente muito grande. Mas antes eu queria ouvir o Carlos Ari sobre essa mesma pergunta. Toda aula pode ser participativa, Carlos Ari? Olha, eu diria que sim. A questão é a dose, né? Então, eu já dei cursos inteiramente participativos na graduação, eu já dei aula em curso de especialização, tinha umas 150 pessoas com muita participação. Mas aí, como é que você faz? Você não quer ouvir todo mundo, é impossível ouvir todo mundo. Mas você pode colocar problemas e ir provocando pessoas para começar a puxar respostas. Claro que você tem uma certa habilidade para fazer parar as respostas e ir para o tema seguinte e a dinâmica ir seguindo. Eu sempre procurei, nos últimos muitos anos, na verdade, né, limitar as minhas falas a 10 ou 15 minutos no máximo. E aí, tentando encontrar formas de trazer a participação da plateia, eu faço com que, mesmo em turmas grandes, haja participação. Quer dizer, primeiro uma quebra, é importante ter quebra, a aula precisa ter quebra, né? É como cinema americano, é 5 minutos de boom, todo filme americano tem isso, né? Acontece uma quebra, né? É importante isso. E é claro que é diferente de você fazer uma aula inteiramente participativa, você pega um ou dois casos e vai fazer a aula com eles. É diferente isso. Aí não dá, como o Zé lembrou, para fazer numa turma muito grande. Mas dá para fazer muita coisa interativa, que vai além daquela pergunta boba e que o professor começa a dar o conceito de poder de polícia e pede para a turma ficar completando as palavras. Isso não é aula participativa. Isso é aula Pergunta expositiva. retórica, né, professor? Exatamente. Não tem ninguém. E que se a pessoa responde, as pessoas olham para o lado reprimindo, né? Assim, quem é esse cara que está interrompendo o professor, né? Não era para responder a Professor, pergunta, né? ou o professor ignora, né, o que o aluno diz. Isso não é aula participativa. Agora, esse tema, isso é uma coisa que me interessa, né? Eu ouço muito isso, do tipo, é impossível fazer uma aula participativa sobre servidores públicos. Eu acho que tem jeito de fazer aulas participativas muito interessantes sobre, por exemplo, esse tema, bastante que você discuta com os alunos sobre uma reforma possível dos servidores públicos no Brasil. Então, você coloca, por exemplo, você pega diferentes propostas de reforma, o que é que poderia mudar? Veja que por meio da análise da reforma, por meio da análise dessa proposta de reforma, você já acaba aprendendo indiretamente como é o sistema atual e quais são os problemas do sistema atual. Então, eu acho que o grande problema é querer transportar a aula, que hoje é expositiva, para uma aula diretamente participativa e querer, por exemplo, passar aquele momento que você passa com o conceito de servidor público e querer transformar isso em participativo. Não é isso que é uma aula participativa. Aulas participativas são aulas que vão debater diferentes aspectos daquele tema como forma de que o aluno aprenda indiretamente, né, sobre aquilo que está sendo ensinado. Então, se qualquer um quer fazer uma aula boa sobre servidores públicos, eu acho que uma boa ideia é você falar sobre reforma de servidores públicos. Aliás, reforma de qualquer tema é um bom tema para aula participativa. Improbidade administrativa, pode falar sobre a reforma da improbidade, discutir o que foi mudado, e aí, por meio disso, o aluno aprende como era, como está sendo, o que é que mudou, quais eram os problemas, o que é que se pretende melhorar. Então, reformas são ótimos recursos para serem utilizados em aulas participativas. Tá bom? Bom, Edu, e é importante dizer que aqui na Auloteca nós temos exemplos de aulas sobre servidores públicos, sobre agentes públicos, bem interessantes, bem provocativos e que funcionam bem, funcionam Exatamente. bem. Então, Exatamente. tem lá dicas importantes nesses roteiros. Eduardo, eu acho injusto quando vocês, não vocês, mas enfim, quando se usa como arquétipo de coisa chata servidor público. Eu advoguei durante mais de 20 anos na Procuradoria com servidor público. O professor Carlos Ari tem todo um projeto de pesquisa que Claro, envolve servidor, agente público. Então, assim, e é um assunto muito importante. Então, assim, é um assunto que está na ordem do dia, eu diria. Não é o arquétipo de chatice, não. É o arquétipo de coisa importante que tem que ser atacada. é isso aí. É,
Bom, um outro tema, acho que talvez a gente possa pegar esse gancho do Zé, Carlos Ari, e falar um pouco sobre aulas participativas em turmas muito grandes, né? Que eu, de fato, assim, na minha prática profissional, a maioria das turmas são pequenas, lá na FGV, mas eu já dei aula para turmas grandes, e aí algumas das coisas que eu acho que podem ser feitas, por exemplo, são dividir a aula, a turma, né? Se você tem uma turma de 60 pessoas, você pode dividir em dois grupos de 30, e os outros 30 ficam assistindo, os outros 30 participarem. Na semana seguinte muda-se, né? Porque mesmo assistir uma aula participativa é mais benéfico do que assistir uma aula expositiva. Mesmo se você não participe, você ver pessoas participando, ver pessoas usando suas inteligências é algo muito mais rico do que simplesmente ver uma aula expositiva. Então, eu acho que dividir as turmas é uma solução. Outra possibilidade, eu faço bastante na FGV também, dividir os diferentes alunos em diferentes grupos para solucionar o mesmo problema. Então, levanto um problema qualquer, separo a sala em 6, 5 grupos, cada um lá estão discutindo como é que eles solucionaram, depois eu chamo 2, 3 grupos para apresentarem para os demais como foi que eles chegaram àquela solução. E aí, durante a aula, eu posso passar por entre esses grupos para fazer provocações, ver em que caminho eles estão, para que caminho eles estão indo e dizer, olha, que tal coisa, que tal fazer essa outra coisa. Então, é algo que dá para fazer também. Carlos Ari, o que você acha sobre ensino participativo em turmas muito grandes? Olha, esse esquema que você mencionou funciona, e não necessariamente aqueles que não estão no centro da atividade têm que ficar neutros. É igual ao teatro. É muito mais interessante você ir assistir uma peça que tem 15 personagens do que você assistir um monólogo. Comece por isso. Agora, fica mais interessante ainda se houver oportunidade para aqueles que a maior parte do tempo estão assistindo participarem, se engajarem. Por exemplo, se você monta uma atividade em que 15 alunos se responsabilizarão por um debate, os outros podem ser incumbidos de depois escolher qual é a alternativa que eles entenderam melhor defendida. Eles podem votar, por exemplo. Isso ajuda eles a prestarem atenção. Ou fazerem críticas e sugestões no final, durante 5 minutos, para melhorar os argumentos de um lado ou de outro. Quer dizer, é uma forma menos participativa de engajar o restante do grupo, né? Muito bacana. Então, vamos passar para um próximo tema. Eduardo, deixa eu só falar um pouco em José, relação a essa questão de turma muito grande. diga lá. Eu vou ser um pouco cético em relação a isso. Eu acho que turmas muito grandes de universidade de terceira e quarta linha, na qual os alunos não estão interessados, se você faz uma aula inteiramente participativa, assim, eles não estão interessados, e eu acho que vai ter uma percepção assim, o professor Jordão, a aula é fácil, eu chego lá, e assim, você até pode fracionar e buscar estratégias para engajar todo mundo. Mas numa turma muito grande, eu sou um pouco cético em relação a isso. Porque as pessoas vão mexer no celular, vão ficar não fazendo nada. Elas não necessariamente vão se engajar ali assistindo os colegas, entendeu? Vai ter um pouco aquela pecha. Também tem uma questão cultural nisso, mas vai ter aquela pecha de aula de monitor, em que os alunos não levam a sério a aula do monitor. Tipo assim, isso aqui é besteira, falta, não vai e tal, porque esperam que o professor chegue e entregue a verdade. Então, assim, embora, repito, idealmente você deve fracionar e colocar todo mundo para fazer alguma coisa, eu acho que turmas muito grandes acabam gerando algum tipo de ruído. E acaba que esse potencial criativo se dispersa um pouco na multidão. Aproveitando essa ideia de extensão, né, de muito grande tamanho, eu queria fazer uma pergunta sobre a extensão da leitura que deve ser passada, a extensão da literatura que o professor deve pedir para o aluno ler. Quão extensos podem e devem ser os textos na experiência de vocês, o que se faz, né? Eu posso dizer rapidamente a minha, lá na FGV eu costumo passar para graduação por volta de 20 páginas por semana e para pós-graduação por volta de 80 a 100 páginas, ou seja, mestrado e doutorado, 80 a 100 páginas, graduação, 20 páginas, né? Então eu faço recortes dos textos, da parte que eu quero que eles leiam para debater, às vezes não, muito frequentemente não é um texto só, ou é um caso judicial e depois um texto doutrinário, e aí eu que dê no máximo 20 páginas, tudo junto, e aí eu faço uma discussão sobre isso. A minha experiência
mostra que se você coloca uma leitura muito grande, não é que o aluno faz a leitura até a 15ª página, ele simplesmente se desmotiva e não faz a leitura. Então, ele ver a leitura e ele ver que é um tamanho razoável, ele se motiva para fazer a leitura. Então, eu acho que na minha experiência, é mais interessante que a leitura seja curta, mas seja viável, do que ela seja muito grande e ela não seja viável. Embora o ideal fosse que os alunos tivessem todo o tempo do mundo, que eles fizessem as leituras, que eles mesmos identificassem nos textos aquilo que é interessante, mas a verdade é que o mundo não é tão perfeito assim. Então, eu sugiro esses números aí. Queria ouvir vocês. O que é que vocês, a experiência de vocês, diz sobre isso? Olha, eu posso começar. O meu critério é sempre o seguinte: eu só peço como leitura obrigatória da aula aquilo que é possível usar, discutir na aula. Aquilo que não dá para discutir em aula é bibliografia de referência, não é a bibliografia da aula. Até porque o professor se desmoraliza se ele manda ler um texto e a maior parte daquele texto não é objeto da aula. Então, é preciso distinguir o que é a leitura básica do que é uma leitura de aprofundamento ou referência. Isso faz muita diferença. E aí, a quantidade de texto depende um pouco da complexidade do assunto, da novidade do assunto também, né? Então, vai variar, mas eu também não superaria numa aula de graduação, e não costumo realmente superar, na minha experiência, mais do que 20 páginas. Mas é possível, por vezes, inclusive, dar leituras na hora para os alunos. Quer dizer, eu posso projetar um trecho de um texto na lousa, ou posso, inclusive, ler um trecho onde não tem recurso tecnológico, já usei muito isso, inclusive no cursinho. Eu dei aula no cursinho no começo da minha carreira. É uma multidão de gente exausta, né? Querendo anotar coisas. E eu já fiz isso várias vezes, que era ler um pequeno trecho. Né? Para quê? Para que a gente pudesse explorar aquele texto. Isso é bom, porque serve inclusive para pessoas que não têm tempo para se preparar antes. Isso pode ser uma alternativa, inclusive, para fazer um certo nivelamento da turma. Quer dizer, tem pessoas que não conseguem, né? E aí, se você conseguir nivelar com um pequeno trecho, isso ajuda muito e coloca todo mundo dentro do debate. O importante é que as pessoas possam participar do debate. Gente alienada, quer dizer, que não conseguiu ler e fique alienada, estraga a aula, né? E então é preciso pensar nisso. É uma dinâmica. Leitura tem que funcionar para dinâmica. O resto é leitura de referência. Zé, quer completar alguma coisa? Falar sobre isso? Gostei da ideia do professor Carlos Ari em relação a ler um trecho. Eu acho que isso convida, né, a um trabalho mais coletivo, parte de alunos, alunas e professor. Acho, Eduardo, que basicamente essa ideia que você tem de 10, 15 páginas é o ideal para graduação. Para uma pós, um número maior, né? Bem maior que isso, embora também. Eu já coloquei 400 páginas para uma aula e sei que as pessoas não estavam lendo nem 10% disso. É isso que. Quer dizer, isso vira um não leia nada, né? Enfim. Por outro lado, também sei que quando coloco 10 páginas na graduação, 15 páginas, muitos alunos têm grupos de WhatsApp, ninguém duvida disso, vai colocar no chat GPT e vai ler resumo. Então, 10, 15 ou 400 páginas vai virar 3 parágrafos no chat GPT. É, não dá dicas, Eu, não dá dica que eu não não. tenho dúvida disso. Então, nesse caso, talvez ler um resumo, ler um trecho, pedir para as pessoas discutirem ali em tempo real, como sugeriu o professor Carlos Ari, seja um caminho em relação a essas, a essas estratégias por parte dos alunos, né? Ô, Zé, deixa eu pegar carona nisso para te fazer uma pergunta que eu acho que você é o cara ideal para responder, que é que tipo de literatura a gente deve passar, né? Por que que eu digo que você é o cara ideal? Você é um cara com múltiplos interesses culturais também. Por exemplo, nas aulas que você fez para o nosso curso de Direito Administrativo em Ação, você inclusive em uma das aulas você colocou a encíclica papal, se eu me lembro bem, você colocou um texto filosófico. Teve outros autores, o Evo colocou um trecho de podcast, então acho que é muito interessante a gente discutir também o que é que pode ser passado de material de leitura ou material de preparação, né? Porque um podcast, por exemplo, não é uma leitura, mas o que é que a gente pode passar para os alunos para eles se prepararem para as aulas? E aí, Zé, você que é bastante criativo, fala para a gente, conta para a gente algumas coisas bacanas que você já pensou e o que é que você sugere. O dever de um professor de direito é não matar o aluno de tédio.
fazer força para que ele não morra de tédio, considerando o potencial tédio ontológico da disciplina. Então, é nesse ponto, eu acho que vale a pena procurar não apenas as fontes tradicionais, como literatura especializada, decisões judiciais, decisões administrativas, mas também coisas como podcasts, trecho de música, referências imagéticas, vai discutir, enfim, controle do ato administrativo, pode pegar lá uma referência do Conselho de Estado, alguma coisa, uma imagem, enfim. Eu acho que o céu é o limite em relação a quais podem ser as fontes. Hoje em dia, com a internet, você tem um monte de recursos possíveis. A gente tem nosso colega Paulo Modesto, que está fazendo podcast com inteligência artificial, por exemplo, uma coisa bem fora da caixa em relação a artigos. Enfim, você parte de um conteúdo canônico, que, enfim, que você quer apresentar, criticar, etc. e tal, mas o formato do conteúdo pode ser o mais diverso possível. Música, é, trechos, né, de filmes, documentários, enfim. O céu é o limite, né? Enfim, a criatividade do professor e a receptividade dos alunos também. Porque você também tem um compromisso em relação a estruturar uma aula que também faça sentido. Assim. Também vira aquela coisa assim, hoje é o direito e o cinema em debate. Aí os alunos vão ali para descansar um pouco. Aí fica ali dormindo naquela aula do cinema, depois o professor faz umas perguntas ali, o aluno fala qualquer coisa e tchau. Também não é assim, entendeu? Não é para ser uma colher de chá. É para você encontrar referências interessantes, sem embargo de poder usar e dever usar literatura, jurisprudência, doutrina, o que for, enfim. Mas eu acho que não tem exatamente um limite, ainda mais hoje em dia, né, que todo mundo tem celular, enfim, a maioria das salas de aula tem acesso à internet, tem lousa, tem coisas assim mais digitais, né, enfim. Eu recomendo que vocês busquem coisas fora da caixa. Isso costuma funcionar bastante em relação aos alunos. Assim. Certamente o aluno está desinteressado, vai acordar ali para ver, ué, como assim? Um vídeo, uma música, o que esse maluco está fazendo aqui? Ô, Zé, eu vou aproveitar para que você mencionou o Paulo Modesto para poder fazer a ponte para ouvir o Carlos Ari, porque a primeira vez que eu ouvi sobre o Carlos Ari foi como aluno na graduação da Universidade Federal da Bahia, aluno do Paulo Modesto, que o Paulo Modesto disse alguma coisa do tipo: o Carlos Ari coloca os alunos para dançar em sala de aula, e aí mencionou uma dinâmica a respeito da qual eu já até conversei com o Carlos Ari, ele pode mencionar aqui para a gente como foi que ele utilizou esse tipo de dinâmica para poder, em sala de aula ou de leitura, de coisas diferentes, Carlos Ari. Olha, já fiz mesmo, parece piada, mas é verdade. Mas antes de falar dessa, eu queria lembrar do material de imprensa. O material de imprensa é muito útil para a aula e dar notícias de imprensa que relatam, em matéria de direito administrativo, alguma questão administrativa, ainda que não esteja muito bem tratada assim do ponto de vista jurídico, mas é interessante depois fazer os alunos até tentarem criticar ou encaixar aquela notícia nos padrões jurídicos, nos conceitos. É muito interessante, eu uso muito, né? No curso de Direito Administrativo em Ação, que nós aqui fizemos juntos com outros colegas, as minhas aulas usaram fartamente material de imprensa para fazer esse tipo de provocação, isso é, para que se pudesse depois fazer os alunos linkar com aquela notícia as questões jurídicas e até os conceitos, né? Mas essa do uso de música e de representações artísticas funciona e é interessante para aulas sobre coisas muito abstratas. Você vai discutir, por exemplo, valores, quer dizer, quais são os grandes valores de uma disciplina jurídica? Aí você vai pedir para alguém dissertar sobre isso. Quer dizer, um aluno vai fazer uma preparação, o que ele vai fazer? Pegar afirmações de autores, não é interessante. O que eu fiz durante muitos anos, sempre funcionou, foi divertidíssimo, inclusive. Pedir para os alunos fazer uma representação artística que fosse capaz de expressar aqueles valores centrais. Então, teve aluno que levou o grupo de rock deles, compôs uma canção especialmente, ainda levou os colegas, que nem eram da aula do direito, para tocar, quase fomos expulsos, inclusive, nessa época eu dava aula na PUC, né? Quase fomos expulsos da universidade por conta do barulho. Mas já fizeram encenação de teatro, já fizeram jogral,
fizeram representações visuais, que é um modo de o aluno pegar ideias abstratas e fazer representações concretas, e a partir dessas representações concretas, bem ou mal resolvidas, é que a turma toda se sente provocada a tentar fazer os links que têm a ver com o direito. Parece muito longe, mas tem a grande vantagem do engajamento, né? De fazer as pessoas serem criativas, pensar. Isso é importante para o aprendizado, ser criativo, né? E funciona, e é divertidíssimo, é ótimo. E cá entre nós, eu encontro os alunos por aí, depois de tantos anos, de décadas, eles só lembram mesmo disso, viu? E dizem que são bons profissionais de direito público, inclusive. Não sei se por conta dessas aulas, mas enfim, isso eles não esquecem. Terminar aqui nossa. Eduardo, eu me lembro de aulas, não tanto aulas que eu fiz, mas aulas que eu já participei na época que fiz faculdade de jornalismo, faculdade de ciências sociais. Eu me lembro de uma aula com um professor de política da comunicação, que a aula era limpar a sala. E aí a gente ficou limpando a sala lá e tal, e tinha uma narrativa por detrás disso. Mas enfim, certamente é uma aula memorável aí para mim, enfim. Não sei se recomendo que vocês façam o mesmo, É, mas, e mas essas aulas são marcantes. uma das primeiras aulas marcantes que eu tive na faculdade de Direito foi justamente, novamente, com o professor Paulo Modesto, que ele era professor de teoria do direito, e ele nos deu para ler aquele caso dos exploradores de caverna. E aí ele fazia com que cada um de nós tivesse um papel específico dentro do livro e pudesse representar ali. Foi uma das experiências mais memoráveis que eu tive de meu tempo na Federal da Bahia. Era a estratégia de ensino de role-playing, né, como ela é chamada. Mas eu queria terminar nossa conversa aqui com as últimas duas perguntas, ainda sobre esse tema de preparação para a aula, né? Eu queria inverter um pouco a coisa e perguntar como é que os alunos devem se preparar, né? O que é que os alunos devem fazer para se preparar para aulas participativas? Carlos Ari? Olha, o professor é que tem que provocar o aluno para preparação. Então, ele tem que dizer que tipo de preparação é necessário. Às vezes é apenas preparar um texto. Às vezes, a partir do texto, fazer alguma coisa. Formular perguntas sobre alguma coisa, sobre um aspecto do texto. Ou trazer exemplos daquele problema que o texto expõe, que ele conheça da vida concreta. Isso funciona, por exemplo, em cursos de especialização, é muito interessante. Você põe lá um texto que trata de um problema da administração pública e pede para os alunos trazerem casos em que aquele problema se colocou das mais diferentes maneiras. Aí depois, quando os alunos vêm na sala de aula, eles já pensaram de alguma maneira em como eles vão apresentar os casos, né? Às vezes você pede algo por escrito, você pede algo apenas que eles preparem. Então, eu acho que o desafio da preparação do aluno tem a ver com o professor. O professor precisa dizer como é que o aluno tem que se preparar. E o professor, claro, ele tem que pensar nas limitações que o aluno tem, né? Quer dizer, na limitação de tempo, ele tem muitas matérias, ou ele trabalha, ele faz estágio, enfim. Então, o professor tem que se colocar no lugar do aluno. E segundo, ele tem que se colocar no lugar do aluno para saber se a instrução foi clara e interessante o suficiente. Instrução chata vai virar, evidentemente, uma tarefa não atendida. Isso é verdade. Então, o aluno, no mais, o que ele pode fazer é ler textos de referência se ele tiver o programa da aula. Então, sei lá, se ele gosta da matéria e ele vê que vai haver uma aula sobre servidores públicos, que o Edu estava estigmatizando aqui, né, Zé? Ele vai dar uma lida num manual para tentar entender um pouco daquele tema, né? É, 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 eu acho também uma coisa que pode ser feita pelos alunos é tentar antecipar que tipo de debate, que tipo de perguntas, que tipo de dinâmica o professor vai fazer com base naquela leitura que foi passada. Para isso, pode fazer um exercício de criatividade mesmo, tentar antecipar, mas também uma coisa interessante é tentar contextualizar a leitura, né? Quem é o autor daquele texto, por que que ele escreveu aquilo, com quem que ele estava querendo dialogar, como forma de é, 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 imaginar por que é que foi interessante para o professor passar aquele texto específico. Zé, não sei se você quer falar um pouco sobre isso Eu também. acho que, Eduardo, eu acho que a preparação no nível mais simples é ler os textos, né? Enfim. Mas há aqui também uma preparação, digamos assim, espiritual, no sentido que a palavra assume em alemão, assim. O aluno e o professor tem que estar com o coração aberto
para esse tipo de experiência. Aliás, não apenas o professor e o aluno, mas também a administração da universidade. Porque aula participativa pode ser incompatível, por exemplo, com um teste estandartizado entre todas as turmas, porque você cria, desenvolve certas habilidades, mas se lá na ponta você vai ter um Enem e que vai cobrar um conteúdo muito fechadinho, você vai acabar limitando esse tipo de experiência. Então, eu acho que todos têm que estar preparados para esse tipo de exercício, né? Eu acho que o aluno tem que estar com o coração aberto para uma aula participativa, tem que ter interesse. Por isso que eu acho que não que funciona de forma menos eficiente numa turma muito grande. Eu acho que uma turma pequena que as pessoas gostam da matéria acabam. Você encontra pessoas mais interessadas em ler, em participar e entrar na onda do professor. É isso mesmo, né? Entrar na onda da matéria do professor e tal, participar, ler, ver os vídeos, e assistir as coisas, enfim. Acho que a maior preparação é estar com o coração aberto para esse tipo de experiência. Posso dar mais uma dica, só que agora é para alunos, viu, Edu? Nós estamos falando mais com professores e professoras aqui, né? Que é o seguinte: pensar qual terá sido a intenção do professor, da professora, com aquele texto, aquela atividade. Eu, por exemplo, tive um professor de direito administrativo que era autor, e quando ele dava um texto, nunca era dele. Eu lia aquilo e depois lia o texto do meu professor sobre aquele assunto e ficava tentando ver qual era a diferença, semelhança e contradição, que era para descobrir por que razão ele achou aquilo provocativo, né? Então, isso pode ser uma estratégia. Claro, nem todos terão aula com pessoas que já escreveram sobre aquele assunto, mas pensar o que é que o professor está querendo com esse texto. No fundo, ajuda numa leitura assim mais inteligente. Por assim dizer, uma leitura mais participativa. Isso leva para aquela questão também que é interessante, que é se o professor pode passar textos com os quais ele discorde, dos quais ele discorde, né? E isso, por exemplo, eu faço bastante, acho que é muito útil fazer, porque é uma forma por exemplo, o aluno ter acesso a uma opinião, na sequência você pode, em sala de aula, provocar os problemas daquela opinião, apontar os problemas, e o aluno vai tanto aprendendo uma visão, como outra visão, como as formas das visões dialogarem e se criticarem. Acho que isso é muito útil para que ele use em outras leituras, né? Num dos vídeos que o próprio Carlos Dari fez sobre essa pergunta lá no Instante do Direito Administrativo, que é o perfil do Instagram que a gente tem para divulgar essas iniciativas, o professor Carlos Dari diria dizia, é muito importante passar textos de que você discorda, porque você está ali não para doutrinar, você está ali para ensinar. E ensinar é ensinar a pensar, ensinar a ser crítico, ensinar a conhecer coisas diferentes e poder refletir sobre elas. Mas nosso tempo vai chegando ao fim aqui, então eu quero fazer aquela última pergunta, que é a seguinte: o professor pode ficar angustiado de fazer aulas participativas, porque ele vai dizer, mas como é que eu vou conseguir esgotar os temas que eu tenho que passar para os alunos por meio de ensino participativo? Como é que eu vou conseguir ensinar tudo para eles sobre licitação por meio do ensino participativo? Como é que ele fará isso, Carlos Ari? Nenhum curso esgota conteúdo nenhum, é impossível. Mesmo o conteúdo essencial. Por quê? Porque tem circunstâncias, tem as pessoas, o modo como as pessoas reagem, as dificuldades da turma, fazem com que você, como professor, vá se concentrando naquilo que é possível fazer na sala de aula. Então, essa ilusão de esgotar a- as matérias que caem na OAB, ela não fascina nem os professores de cursinho. O que eles fazem é facilitar o estudo do aluno. É outra coisa. O estudo do aluno é um estudo também individual, é sobretudo individual. Então, essa é a função do professor, é facilitar, não é esgotar, não tem como esgotar. Quando você quer esgotar tudo, quer dizer, você quer falar tudo numa aula, a única coisa que você consegue é esgotar a paciência dos alunos. Então, não existe esgotar temas numa aula, numa sessão. Não acontece isso. O que você faz é estimular. E se você estimula os alunos, quer dizer, dá dados básicos, elementos básicos, e facilite que ele sozinho pegue depois os detalhes a partir de um texto, você fez aquilo que era necessário.
Esse é um ponto importante, né? Eu acho que, na minha opinião, é um pressuposto do ensino participativo que você não vai dar tudo. Como diz Carlos Ari, você nunca dá tudo, nem se for expositivo, concordo. Mas no caso do participativo, você tem mesmo como pressuposto de que você não vai dar o assunto inteiro, porque você parte do pressuposto de que o aluno é um agente ativo na sua aprendizagem. Isso significa que parte da sua aprendizagem vai ser feita de outra forma, por meio de acesso a manuais, por meio de leitura de outros textos. O objetivo da aula não é necessariamente esgotar o tema. O objetivo da aula é aprofundar um tema específico e ensinar os alunos a pensar, ensinar os alunos a refletir. O que ele aprende numa aula sobre licitações, porque ele aprendeu a criticar um texto sobre licitações, porque ele viu os seus colegas, o seu professor discutindo o tema sobre licitações, ele vai poder aplicar para qualquer outro tema do direito administrativo ou de outros ramos do conhecimento, porque ele vai aprender a refletir, né? Então, aquele exercício é um exercício que se faz sob a desculpa da licitação, digamos assim, ou a desculpa do servidor público. Você tem como desculpa, aquela aula é uma desculpa sobre o servidor público, você vai, na verdade, estar aprendendo a refletir juridicamente, né? E vai estar aprendendo por osmose sobre servidor público, sobre licitações, sobre concessões. é, e o importante é que você aprenda qualquer leitura que você fizer na sequência sobre qualquer tema, você vai aprender mais. Então, acho que querer esgotar tema em sala de aula, acho que não deveria ser uma preocupação e não é claramente uma preocupação do ensino participativo. Há coisas mais interessantes a se fazer com um grupo em sala de aula do que esgotar um tema específico. Zé? Eu acho que não existe, como todos falaram, né, essa ideia de esgotar assunto. Não tem como, né? Acho que conteúdo mínimo deve ser tratado. Eu acho que, pensando nas universidades americanas, essa ideia de você pensar como um advogado, thinking like a lawyer, né? Esses exercícios de argumentação e tal, são muito bons de serem desenvolvidos numa universidade de direito, numa faculdade de direito, mas acho que eu acho que é uma desculpa, mas é uma desculpa interessada. Eu acho que não é um exercício de uma retórica, há também ali uma reflexão mais situada em relação a um conteúdo. Então, assim, embora eu talvez uma visão um pouco mais tipo, eu acho que exercícios argumentativos são a alma do direito, mas eu acho que um conteúdo básico ali deva ser passado sem que isso signifique esgotar tema, porque eu acho que realmente ninguém esgota tema nenhum. E você capacita o aluno para pesquisar. E aí, então, ele vai atrás, na profundidade que ele achar interessante ou que a vida levar ele a pesquisar. A verdade é que numa graduação tradicional, você estuda um monte de coisas, você vai trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, que simplesmente é o cliente que chegou e trouxe aquele tipo de coisa para você, e você vai estudar aquele assunto. Na verdade, você foi pré-selecionado por um vestibular ou por uma coisa, você é uma pessoa que estuda, gosta de ler, você é capaz de pesquisar sobre o que for. Aí você vai estudar sobre nave espacial, energia nuclear, cigarro, regulação de tabaco, o que for, conforme o cliente ou a vida for te levando, né? Enfim. Você não está ali estudando sobre todas as coisas que existem no mundo que tem a ver com direito, porque você vai estar preparado para o direito, né? Sei lá, enfim. Eu acho que É, saber estudar, pesquisar, estar motivado, automotivado, são todas coisas essenciais. Agora, um conteúdo mínimo ali, assim, eu acho que pode. Tem algum, tem algum engajamento ali mínimo ali para um conteúdo mínimo, assim. Essa ideia de que o sujeito sai da faculdade de direito, aí ele está pronto para receber qualquer consulta e ele já vai saber de qual aquela resposta que foi dada na aula X do professor Y. Não é assim, né? Você tem os elementos de que você vai precisar para poder preparar aquela resposta no seu dia a dia do trabalho. Mas, pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa primeira conversa sobre ensino participativo. Espero que vocês tenham gostado. Nessa primeira conversa, a gente falou sobre por que adotar o ensino participativo e como preparar aulas ou como se preparar para aulas participativas. A gente tentou fazer aqui essa conversa de um modo participativo, então com opiniões divergentes, com interrupções, com conversas e com opiniões de nós todos. Espero que vocês gostem e espero que vocês embarquem com a gente nessa aventura.
Um abraço a todos.